Bem-vindos à nossa última aula aqui do nosso mini curso de introdução a Python através de jogos. É, Nessa aula a gente vai estar aplicando todos os conceitos que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né, de função, loop, if. E a gente vai estar aplicando em um jogo, jogo da forca. Então, a aplicação que até agora a gente não tinha feito, a gente estava trabalhando unicamente no terminal. A gente vai estar trabalhando agora com interface gráfica. E para isso a gente vai estar utilizando uma biblioteca chamada tkinter do Python. É, Como sempre, né, os links vai estar aí na descrição, do nosso Colab e do nosso GitHub para você checar o código e tal. E para quem tá chegando aí do YouTube e não faz parte desse mini curso, isso aqui faz parte de um programa de extensão que a gente vai estar ensinando Python, né? A sintaxe através de jogos, principalmente para alunos do ensino médio, mas todos são bem-vindos, claro. É, então vamos começar aqui. Aí antes de ir para o código, vamos só mostrar que acho que todo mundo sabe as regras do jogo da forca, né? Mas para quem ainda não tá lembrado, é, isso aqui é basicamente que a gente chama de protótipo ou mockup, que a gente usa para definir onde vai estar os elementos da tela e também para a gente saber o que a gente vai estar fazendo, né, no código. Como a aplicação simples, não tem muita necessidade, mas aqui é sempre uma boa prática para você estar fazendo isso, e principalmente quando ficar maior as aplicações. Mas como vocês podem ver aqui, a gente tem as regras do jogo. O jogador precisa adivinhar uma palavra oculta. Se a letra adivinhada estiver na palavra, ela é revelada em todas as suas posições na palavra. Então, por exemplo, se tem mais de um A na palavra, ela tem que aparecer em todas as suas posições. Se a letra adivinhada não estiver na palavra, a parte do desenho da forca é adicionada. Se o desenho do homem da forca for completo, o jogador perde o jogo. Então, tipicamente, né, o jogo da forca tem seis chances, que é a cabeça, o tronco e os quatro membros. O jogador pode tentar adivinhar a palavra inteira em vez de uma única letra. Se o palpite estiver correto, ele vence o jogo, mas se estiver errado, ele perde o jogo imediatamente, independente da quantidade de tentativas restantes. É, então é basicamente isso aqui. Como eu falei, a gente vai estar trabalhando com a interface gráfica pela biblioteca Tkinter, e na biblioteca Tkinter tudo funciona com o que a gente chama de widget. E o widget é basicamente qualquer parte aqui do gráfico, né, da interface. Então, se a gente tem uma imagem, um campo de texto, um botão, é tudo widget. Mas como uma aplicaçãozinha simples, a gente vai estar trabalhando basicamente com três tipos de widgets apenas. Que é o widget de rótulo, que ele chama de label, né? Que é basicamente é, uma caixa de textozinha. O widget de entrada, que é outra caixa de texto, só que dessa vez é para o usuário digitar, né? É a entrada, a gente recebe a entrada do usuário, que a gente vai estar colocando aqui a letra, a palavra, e o widget de botão, que quando o usuário clicar, ele vai executar alguma função que a gente vai definir no código. Então, é basicamente isso, né? Vamos começar. Como eu defini ali, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Primeiro é definir a palavra que vai ser adivinhada e ocultar ela. Para isso, a gente vai usar uma lista, vamos chamar de palavras. Aqui, para ficar mais fácil de... Desculpa. Para ficar mais fácil de adivinhar, eu vou usar uma lista bem pequena de palavras, mas aí vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Você pode até usar um, um arquivo externo, né, de texto para importar aqui e usar ele para como lista aqui para adivinhar. E também você pode usar é, inteligência artificial generativa para estar gerando lista aqui. Por exemplo, o ChatGPT é muito bom para fazer isso, de gerar a lista de palavras e tal. E vamos fazer a função, nossa primeira função de escolher uma palavra aleatória dessa lista. Vamos chamar de escolher palavra. E para fazer isso, a gente vai usar a nossa primeira biblioteca aqui, que chama biblioteca random.
que ele vai estar basicamente escolhendo uma palavra aleatória dessa lista. Random significa aleatório, né? Em inglês. Então a gente vai usar essa função aqui dessa biblioteca chamada choice. Choice é escolha. Então, como vocês podem adivinhar, né? Escolha aleatória é justamente isso. Escolha aleatória de uma palavra dessa lista. E aqui na função principal, vamos colocar o retorno dessa função em uma variável. A gente pode imprimir aqui só para testar como funciona. Então, aqui no terminal, vocês podem dar uma olhada. Aí vai estar é uma palavra aleatória toda vez que a gente rodar o programa, né? Então, basicamente isso que essa função está fazendo. E a outra função que a gente vai estar usando, como eu falei, é uma função de interface gráfica chamada tquinter. A gente já pode definir aqui a janela principal do jogo, né? Vou chamar de janela principal. Aqui é o título. Que a gente vai estar colocando na janela principal, jogo da forca. Que é a resolução. Pode colocar o que você quiser. Se não me engano, aqui é largura por altura, né? E a gente vai estar inicializando aqui essa nossa janela principal. Então agora quando a gente rodar, a gente já não está mais usando o terminal, a gente está usando essa interface gráfica aqui. Então a gente vai tentar não, né? A gente vai fazer isso aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. A gente já definiu, né? Na verdade, a palavra aleatória, só que agora a gente quer ocultar ela e exibir ela na tela. Então vamos fazer isso. Primeiro vamos definir uma variável chamada palavra oculta. E o que ela vai fazer é basicamente, né, como a palavra já está dizendo, é ocultar a palavra. Então vamos fazer isso. Aqui, palavra oculta. Como a gente tem palavras de diferentes tamanhos, a gente não pode colocar aqui um tamanho fixo. Mas o Python ele permite que você multiplique, por exemplo, strings, caracteres com números. E o que ele faz é basicamente repetir, né, pela quantidade que você está multiplicando. Então eu vou definir esse sublinhado aqui e multiplicar pela, oh, sem querer, pela, pelo comprimento da palavra. Então essa função aqui, len, do inglês, né, comprimento, ele é tão comprimento da palavra. Então eu estou fazendo justamente isso. E a gente tem que agora definir como eu falei, um widget, né? A gente está trabalhando com widgets e o widget de texto é basicamente chamado de label, que é rótulo em inglês. A gente vai estar fazendo um widget para essa palavra oculta. Vamos chamar de palavra oculta. Vou chamar de rótulo. Rótulo, palavra oculta. Um pouco grande, mas fica melhor de entender só de bater o olho, né? No código. Aí, como eu falei, rótulo é label, né? Em inglês, a gente está usando label aqui. A gente está colocando na janela principal o texto que vai estar aparecendo nesse rótulo. É justamente a variável palavra oculta que a gente definiu lá em cima. A fonte
Você escolhe a fonte que você quiser. Como eu não conheço nome de muita fonte, vai ser Arial mesmo. E o tamanho também vocês podem escolher aí, como vocês quiserem. E agora a gente tem que definir aqui no a posição que esse rótulo vai estar na nossa janela. Então, a gente faz isso com grid. E aqui a gente trabalha com linhas, colunas e margens. Então, row é linha em inglês. Coluna, column. E aqui é basicamente as margens para não ficar muito colado, né? Uma na outra, mas basicamente é isso. Aí aqui você pode ver pela seu mockup, né? Como a gente quer que essa palavra oculta fique aqui na segunda posição, a gente colocou a linha 1. Ela começa pela linha do 0, 1, 2, 3, 4. E as colunas a mesma coisa, 0, 1, 2, 3, 4. Então se a gente rodar o código aqui, tá, tem que fechar. Pronto. E já aparece aqui a palavra, nossa palavra oculta. O que a gente vai querer fazer agora é colocar um botãozinho para primeiro uma caixa de entrada, né? Para o usuário digitar e um botão para ele adivinhar, como tá aqui no mockup. Então vamos fazer isso. Chamar de entrada, letra, é do tipo entry, que é a entrada, né? Vai ficar na janela principal. É que a gente define, por exemplo, a largura, como é uma caixa pequena só de palavra, não precisa ser muito grande. Mesma coisa, você define aqui as fontes e o tamanho. Mesma coisa, tem que definir aqui a posição, né, no grid. A gente quer que ele fica abaixo da palavra oculta, né? Vou colocar aqui. Primeira coluna à esquerda. Que já tem a entrada, né? Só que ainda não tem o botão, vamos fazer ele também. Só dar um link. Botão, vou chamar de botão adivinhar. Tipo, botão. Janela principal. Aí o texto que vai estar dentro do botão. Vamos colocar um verbo. Adivinhar letra. E como eu falei, o botão, a gente quer que ele execute o comando quando ele for executado, né? Quando ele for clicado. Então a gente vai fazer isso e pedir para ele executar essa função que a gente ainda não definiu, a gente vai definir daqui a pouco, chamada adivinhar a letra. Como parâmetro, a gente vai estar passando justamente o texto, a letra, né, que o usuário digitou nessa caixa de entrada aqui. Então a gente vai pegar aqui a nossa variável entrada letra .get. Vai estar amarelozinho aqui assim, porque a gente ainda não definiu, a gente vai definir agora daqui a pouco. Mesma coisa, a gente tem que colocar a posição no grid, né? Vai ser a mesma linha da entrada. Só que aqui a gente quer que a gente fique do lado. Então aqui, como é coluna 0, a gente vai colocar a coluna 1. Você vai fazer aqui com que ele fique do lado do botão da caixa de entrada. Agora vamos fazer essa função aqui, né? Que é adivinhar a letra. Recebendo como parâmetro a letra que a gente vai estar tentando adivinhar.
Agora a gente vai ter que acessar primeiro a variável palavra oculta, né? Eu já comentei um pouco da questão da variável global e variável local na última aula, mas como essa variável aqui foi definida fora do escopo da função, a gente vai ter que acessar ela pela variável global. E outra coisa que a gente vai fazer para impedir que haja diferença, né, de letra maiúscula e letra minúscula, a gente já transforma tudo em letra minúscula, para não dar problema. Então a gente vai fazer aqui, se letra tá em palavra, ele vai para cada letra na palavra, ele vai estar comparando de letra em letra. E se tiver, ele vai atualizar a palavra oculta, né, a variável, concatenar ela com a palavra adivinhada, com a palavra, com o sublinhado que a gente já tinha lá. Então, e agora a gente tem que atualizar lá o nosso rótulo palavra, né? Que a gente definiu a rótulo palavra oculta aqui. A gente tem que atualizar ele aqui. Com a nova palavra oculta. Bora ver se agora a gente já tem alguma coisa. Aí, tá vendo? Aí como a gente ainda não codificou essa parte de erro, se a gente colocar uma palavra que não tem na palavra, ele não aponta erro e nem desenha o desenho da forca. Então, o nosso próximo passo é fazer justamente isso. A gente vai estar fazendo esse desenho da forca e contando os erros, né? Então, vamos fazer isso. Primeiro, vamos definir uma variável, né? Erros. Começa como zero. Mas, o que ele vai fazer é isso aqui, ó. Se ele não tiver na palavra, ele tem que aumentar o erro, né? Então, tá aqui. Se palavra. Se letra em palavra. Então, é esse se aqui que tem que ter um else. Agora a gente acessa a variável que a gente definiu lá embaixo. Erro. Foi erros ou erro? Erros. Então, e aí a gente aumenta o erro. Beleza? E a gente vai também desenhar a forca. A gente vai chamar essa função que a gente não definiu aqui ainda. A gente vai definir daqui a pouco. Passando erros como parâmetro. E se... Aliás, não vamos fazer isso aqui agora. Não vamos fazer só desenhar a forca primeiro. Primeiro eu vou copiar aqui um desenho em arte ASCII da forca. Eu vou deixar aí na descrição. Vocês não precisam digitar isso aqui não, que é meio chatinho, né? Mas que é basicamente uma lista. E ele tá dando a impressão que você tá desenhando a forca, né? Porque cada elemento da lista aqui ele vai adicionando um membro, uma cabeça, o tronco e tal. Aí vocês não precisam digitar isso aí não, vou deixar aí na descrição. Mas aqui vamos definir também agora a função de desenhar a forca, né?
que a gente definiu aqui. Como parâmetro, a gente está recebendo views. Basicamente vai estar... Primeiro vamos fazer um novo label, né? Então vai ser como a gente definiu aqui, vai ser o nosso primeiro, antes da palavra oculta. Vamos chamar rótulo, forca. É a mesma coisa dos anteriores. Eu tô selecionando outra fonte, fica melhorzinha para desenhar aqui. Mas aí vocês podem escolher a que vocês quiserem. A fonte é entre parênteses. Como eu falei, vai ser a primeira linha, né? Então, linha 0, coluna 0 também. Certo. Copiar esse rótulo da forca aqui. E aqui no desenho da forca, tudo que a gente já tá fazendo é justamente atualizar esse rótulo, né? E o texto que vai estar nesse rótulo é justamente o desenho da forca que a gente definiu lá, só que na posição, como eu falei, é uma lista, né? Cada posição da lista é um membro a mais do bonequinho da forca. A posição é a quantidade de erros que a gente tem. Bora ver se a gente já tem um desenhozinho da forca aqui. Não, pera aí. Desenho forca. Rótulo forca. Ah, tá. É porque ele não tá chamando o desenho da forca, né? Tem que chamar ele primeiro, independente se tem erro ou não ainda. Porque mesmo que não tenha erro, né? Tem que desenhar. Então, assim, mesmo sem um bonequinho. É, passei como parâmetro aqui desenhar forca o nome da função. Na verdade, é o nome da variável. A importância de definir nomes melhores para funções e variáveis, né? Para não confundir. Mas enfim. Eu vi. Agora sim, finalmente. Então, como a gente tá errando aqui, ele tá desenhando passo a passo, tá vendo? Só que aqui, como a gente ainda não definiu o perder jogo, mesmo se a gente perder todas as palavras erradas aqui, ele não vai... Tá vendo? A gente vai definir isso aqui agora. Se ele usar todas as suas chances, né, ele perde. Então, vamos ver como fazer isso. A gente já tem a variável use. E o que a gente quer é que quando ele chegar ao limite máximo, que é 6, ele perde. Então, a gente vai estar fazendo isso aqui nessa função adivinhar a letra. Então, aqui, ele está
aumentando os erros, né? O que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Se erros chegar a 6, ele vai terminar o jogo. Vai fazer essa função aqui agora. Vamos chamar em português, né? Aliás, vamos chamar de game over. Game over. Passando como parâmetro, perdeu. Também, como a gente está fazendo. Aliás, vamos chamar de game over não, porque é a tela de finalização. Então pode ser que venceu ou perdeu. Vou chamar de finalizar jogo. Só como a gente quer definir as condições de perder, mas quer definir as condições de ganhar também, né? Então a gente vai fazer isso aqui no. Aqui mais em cima. Antes desse else aqui, a gente vai definir um outro if. Se não tiver mais esse sublinhado aqui na palavra oculta, significa que a pessoa ganhou, né? Ela adivinhou todas as letras. Então, a gente chamar esse endgame aqui. Não, finalizar o jogo. Venceu. A gente vai definir essa função aqui agora. Aí, se o resultado for venceu, eu quero que ele apareça a mensagem, né? Venceu. Se não, você perdeu. Vou chamar de game over, né? Melhor. Game over. A palavra era palavra. Aqui a gente vai colocar resultado. A gente não definiu isso ainda, vai definir agora mais lá embaixo. Vamos chamar de rótulo. Resultado. Ponto. Config. E no texto desse rótulo resultado, a gente vai estar colocando a variável, né? Texto resultado. Vamos definir esse rótulo lá embaixo aqui agora. Como a gente viu aqui, eu quero que ele apareça essa mensagem aqui, bem aqui embaixo. No final de tudo. Então vamos lá. Rótulo. Não. Rótulo resultado. TK. De tipo label, né? Rótulo. Janela principal. Fonte. Arial. 24. 10. Deixa menor. Resultado. Não. Rótulo resultado. Mesma coisa, tem que colocar na posição dele. Como vai ser o último, vai ser a linha 5. Coluna 0. 10. Certo, deixa eu ver se tá faltando aqui alguma coisa. Venceu, perdeu.
Assim, caso ele perdeu ou venceu, né, independente, eu quero que ele desabilita os botões. Porque do jeito que tá aqui, mesmo que ele perdeu ou venceu, ele pode continuar adivinhando. Aliás, vamos mostrar primeiro, né, como fica. Do jeito que tá aqui. Então vou perder aqui. Game over, a palavra era Python. Só que aqui o botão de adivinhar ele continua aqui, tá vendo? A gente não quer que isso aconteça, a gente vai desabilitar esse botão aqui agora. Então a função que faz isso chama... função não, é a mesma coisa. Aqui a gente usa esse config, essa função, só que com parâmetro a gente coloca o estado. Então a gente vai aqui, botão adivinhar, ponto config, state, disable. Pronto. Agora, bora ver. Pronto, tá vendo? O botão desabilitou. Vou testar agora também ganhando pra ver se ele aparece. Você venceu, ótimo. O que a gente quer fazer aqui agora é... Tá faltando adivinhar a palavra, né? A gente vai colocar esses dois campos aqui, o campo de entrada e botão. É a opção dele é adivinhar a palavra. E como eu falei que adivinhar a palavra, se ele errar, independente de quantas chances ele tem, ele perde a palavra. Então vamos lá. Vamos chamar uma função chamada... Definir uma função chamada adivinhar palavra. Vai receber como parâmetro palpite do jogador, né? Mesma coisa ali que a gente tá fazendo na letra, a gente vai colocar tudo em minúsculo para evitar problema. E esse palpite é a mesma coisa, é a palavra, né? A gente vai fazer, chamar o jogo, finalizar, a função finalizar jogo. Venceu. Se não, finalizar jogo, perdeu. E a gente tem que criar os botões, né? Também. Vamos chamar de entrada palavra e botão palavra. Pode ser, entrada palavra. Janela principal. Não tem texto. É um campo de entrada da janela principal. A gente, como a palavra, né, a gente precisa de um largura maior, ao invés das letras, que precisa de uma largura menor. E aqui a gente chamaria o tamanho 24. A gente tem que colocar no grid também, né? Não, entrada palavra. A gente que ele fica debaixo do botão debaixo do adivinhar a letra, né? Adivinhar a letra linha 4, linha 3, então a gente quer a linha 4. Coluna 0 também. Botão palavra.
principal. E o texto que vai estar no botão vai ser adivinha a palavra. Ele vai chamar, quando ele clicar, ele vai chamar a função que a gente definiu lá em cima. Adivinhar a palavra. E como parâmetro, ele está passando a entrada do usuário ali naquela variável. Então ele vai estar chamando essa função aqui. Tem que colocar a posição do botão, né? Então a gente vem aqui, usa o grid. Vai estar na mesma linha da caixa de entrada, só que na coluna 1, a coluna do lado. Vamos ver se funciona. Aqui eu já sei que vai ser Python, que só tem uma palavra que começa com P. Você venceu. Vamos ter, ó. Tá vendo aqui que o botão de adivinhar a palavra não desabilitou? Porque lá no. Quando a gente teve na função finalizar jogo, a gente não tinha esse botão aqui ainda. A gente tem que atualizar o código para desabilitar esse botão também quando ele terminar. Então aqui a gente vem aqui faz a mesma coisa. Cadê? Finalizar jogo. Mesma coisa que a gente fez aqui com o botão adivinhar. A gente faz com o botão, só que botão. Como é que é o nome do botão? Botão palavra. Vamos testar agora. Agora vamos testar uma palavra errada para ver se ele. Pronto. Queimou a palavra do computador. Certinho. Então a gente já tem funcionando o campo de letra, o campo de palavra. Assim, uma coisa que poderia ser melhorada aqui agora é a questão de é, validação de erros, né? Por exemplo, no campo de letra ele permite que você adivinhe várias letras, a gente não quer isso. Ou adivinhe números, coisas assim. A gente pode tratar isso de forma bem fácil. É só um ifzinho ali dentro do adivinhar letras. Então bora ver aqui. Vai ser bem aqui, ó. Letra em palavra, deixa eu ver. Esse é o nosso primeiro if aqui. Se o tamanho da letra é diferente de 1, ou seja, for mais de 1, né? Ou menos de 1. Ou não for uma palavra ou uma letra, né? For um número, por exemplo, um símbolo. A gente coloca ali, nem precisa fazer um label diferente, né? A gente coloca no rótulo resultado. Ponto config texto. Digite apenas uma letra válida. Enter. Agora ver. Aí, tá vendo? Colocar mais de uma letra também. Quero tentar aqui um símbolo. Agora tem que atualizar para não aparecer isso aqui, né? Ele sumir. Então, bora ver como faz isso aqui. Então, como a gente quer que atualize o resultado aqui, quando ele selecionar
uma letra que tá certa, a gente vem aqui no que tá certo ou que tá errada, né? Mas que seja válida, a gente coloca aqui o rótulo resultado. Ponto config. Bora ver se assim vai. Né? Pronto. Certo. Então é isso aqui, foi uma aplicaçãozinha bem básica, né, de jogo da forca. Tem muita coisa que vai melhorar nesse código. A gente pode colocar mais validação de erro, por exemplo. Aqui, do jeito que esse código tá, ele permite que você selecione a mesma letra várias vezes, sem avisar para o usuário que ele já selecionou essa letra, se tá errado ou se tá certa, né? Então isso aqui pode ser um exercício que vocês podem estar fazendo. É, pode fazer, por exemplo, a validação de erro, ao invés de aparecer uma mensagem, aparecer uma janela pop-up. Então, tem várias coisas que vocês podem fazer aqui. Então, como desafio, né? Cada aula a gente está fazendo isso, passando um exercício, vocês podem aí estar brincando com esse código. Aí, quem quiser uma versão desse código vai estar no nosso GitHub, vai estar uma versão melhoradazinha com mais umas funções de validação. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso canal vai ter também outros vídeos de jogos, né? Tem jogos da VL, jogos da memória. E também no nosso collab a gente tem o nosso material assíncrono para tá fazendo uma revisada, né, da sintaxe do Python. Então é isso, obrigado por assistirem. Valeu.